Fizeste-me lembrar um cliente meu que é um bom líder, pelo menos eu considero um bom líder, e também muito bom a dar feedback, mas que às vezes a queixa dele para mim era: "Porquê que as pessoas não falam umas com as outras?" Ele sentia Exato, muito isso, exato. porque no É, caso ele era e é um líder muito aberto, e então as pessoas tinham muita vontade para falar com ele, mas não uns com os outros. Então ia tudo para cima dele e ele sentia que exato. até ajudava, dava conselhos, mas dizia: "Mas olha, eu acho que não precisavas ter falado comigo sobre isso, ou seja, esse tema não era comigo." E entendia que era entre pessoas da equipa, mas que as pessoas não tinham coragem de falar com mais ninguém a não ser com ele. Era engraçado. Mas eu vou responder a pergunta dele. Eu vou me dar o Boa. direito e a arrogância de responder a pergunta dele. Por que que as pessoas não falam umas com as outras? Eu acho que um pouco tem a ver com talentos, porque eu acho que tem gente que tem mais tem talentos que tornam mais fácil se expressar, colocar as afirmações em palavras e outras talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Mas não só isso, não é o fato do talento tornar mais fácil ou mais difícil se comunicar, mas principalmente os talentos no sentido de que, por terem talentos diferentes, as pessoas se comunicam de maneiras diferentes. E aí, às vezes, as pessoas esquecem aquilo que eu tô falando aqui em muitos episódios, que é aceite o outro. O outro não é igual a você. Se ele é mais ríspido, mas ele tá sendo educado, né? Talvez seja o jeito dele. Talvez seja isso que faz ele ser um grande vendedor. Sei lá, tô viajando na maionese aqui, né? Sim, sim. Mas o segundo motivo é uma coisa que eu já falei em vários episódios também, que é o livro A Quinta Disciplina, onde o autor diz, o Peter Senge diz em uma certa parte do livro que se nas empresas a gente tivesse um pouco menos de ego, um pouco menos de politicagem, as coisas se resolveriam muito mais facilmente. Ou seja, eu acho que um dos motivos das pessoas não conversarem, não se comunicarem tanto, é porque está institucionalizado o medo de que eu fale algo e depois eu seja cobrado de uma maneira ríspida ou sei lá o que, eu seja perseguido por algo que eu Uhum. disse. Então, faz parte do líder, do papel do líder, ele criar um ambiente seguro para que as pessoas possam dizer o que elas quiserem, tá? Com educação, com Sim, respeito, claro. mas eu vou mais longe. Se for sem educação e sem respeito, ensine o liderado a ter educação e respeito em vez de punir, porque às vezes ele só não aprendeu. Ninguém nunca disse para ele que ele tinha que ter. Sim, e esse até mesmo que estavas a falar antes, né, ou seja, se o problema é o ego, muita gente que até pode estar a ouvir-nos, o que é que eles querem dizer com isso, não é? Ou seja, que muitas vezes é o mesmo que impede até pessoas que já sabem a teoria, como confessaste aqui hoje, e que nem sempre a conseguem aplicar, no sentido de dificultar esse, talvez falta de controlo ou emocional, dependendo das consequências do que o outro fez, que nos podem estar a preocupar mais ou menos, não é? E não estou aqui a dizer também Perfeito. que é sempre o líder, porque também é uma posição Claro, isolada e que claro. a responsabilidade é maior, ou seja, tudo isso é muito compreensível, mas eu acredito muito que conforme temos consciência, lá está, dos nossos talentos e dos filtros, conseguimos fazer essas gambiarras, olhem eu a utilizar Olha só, gíria olha do aprendendo, DF. aprendendo, aprendendo o que não devia. Não é? Ou seja, percebermos, ok, isto não me sai naturalmente desta forma, então o que é que eu tenho que ter atenção ou que Exato. ajudar a controlar a minha É, emoção para poder fazê-lo da melhor forma, assim como ao oposto, não é? Ou seja, tu trouxeste esse exemplo de que às vezes podia ser feito de uma forma não tão teórica, vamos dizer assim, aham, sim. mas dentro da teoria também está um grande problema daqueles que são os que, por causa às vezes também dos seus talentos, evitam, por exemplo, o conflito, e é ao contrário, Perfeito. de entregarem de uma forma mais ríspida, entregam com eufemismos, não é? Sem dizer bem aquilo que querem dizer, mas não foi muito mal, não quer dizer que, não é? Ficam ali sem E dizer é, exatamente o que queriam exato, dizer, exato. e isso também não ajuda de forma nenhuma, porque a outra pessoa É, fica sem é, perceber, não fica é. claro o que é suposto mudar, não é? O que se quer mudar. E é legal comentar que, por exemplo, alguém que tem um talento harmonia alto vai tentar sempre evitar conflito. Não é que ele tenta evitar, ele não vê valor no conflito, né? Então, o conflito às vezes é visto como desnecessário, já que eu não vejo valor em conflitar. Agora, de novo,
é parte da responsabilidade do líder demonstrar, por exemplo, que dizer algo contrário do que, por exemplo, ele pensa não é um conflito. Né? E aí ele cria um espaço, de novo, um espaço seguro para que, por exemplo, alguém que tem harmonia alta possa dizer coisas que não diria se achasse que aquilo é um conflito. Sim, Né? sim, Então, sim. a gente fala muito em treinamentos de feedback, a gente fala muito sobre a importância de ser coachable, né? O liderado ser coachable, coachável seria no Brasil. Mas também é importante que o líder saiba se colocar na postura de coach, porque às vezes a gente reclama que determinado liderado, e isso, cara, isso tem muita reclamação, por exemplo, geracional. Ah, essa nova geração, não sei o quê. Não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho uma opinião muito pouco comum sobre isso, mas o que eu posso dizer é, independente disso ser verdade ou não, é fato que muitos líderes também não sabem se colocar na posição de coach. E aí exige que o liderado seja coachable. Muitos líderes reclamam que o liderado não quer aprender, mas ele não sabe se colocar no papel de professor. Concordo, sim. E ele tem que ser um educador, o líder é um educador. Há muita. Você acabou de ver um corte do podcast Talentos para o Sucesso. Entra lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify, é só você procurar por Talentos para o Sucesso para assistir o episódio completo desse corte que você gostou tanto de ver agora.